Repita comigo. Decisões que mudam história. Isso mesmo. Uma decisão sua pode mudar a sua história. Isso aconteceu comigo. Quer saber como? Continue aqui comigo até o final desse vídeo. Já se inscreva no canal, que se você ainda não é um inscrito, deixa muito like para abençoar ainda mais o meu canal. E bora comigo. Uma decisão sua pode mudar a tua história. Isso mesmo, eu quero contar para você a decisão que mudou a minha história. Tomamos a decisão de vir para Portugal, de sairmos do Brasil e migrar para um país novo. Nunca tínhamos saído do país, mas olha, tivemos que tomar essa decisão. Por quê? Porque queríamos coisas novas, queríamos viver algo diferente e também proporcionar algo melhor para o nosso filho, ter experiências novas para contar. E para que tudo isso acontecesse, tínhamos que tomar a decisão de vir a Portugal. E eu quero dizer para vocês que tem valido a pena. Mas essa decisão nossa, nós não tomamos por nós mesmos. Nós somos cristãos, vocês sabem disso, seguidores da palavra de Deus. E como seguidores de Jesus, nós não podemos ir pelo que achamos ou pelo que pensamos. Então começamos a entrar em oração e nós queríamos que Deus confirmasse a nós se era para nós virmos ou não. Olha, Deus ele é tão perfeito, mas ele é tão lindo que ele nos deu 3 confirmações, não foi uma. E eu vou contar cada uma delas. E para você saber quais foram elas, não saia desse vídeo, continue aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai conseguir tomar as decisões que você precisa. Talvez você seja uma pessoa que tenha muito medo e não consegue tomar decisão, mas a partir desse vídeo você vai se posicionar e vai se decidir, a sua história vai mudar, porque a nossa história ela só muda quando nós decidimos. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. A primeira confirmação que eu tive foi que o meu esposo, ele até me disse isso, foi até engraçado, porque ele falou, eu não quero que a pessoa fale comigo, eu quero que uma pessoa que não nos conheça fale algo no sentido de que é para nós irmos. E ele tinha falado isso comigo. E eu falei, você tá buscando isso? Ele falou, eu tenho orado a Deus para que isso aconteça. E nós fomos num culto dos jovens lá em Bauru, e uma mulher que eu nem conheço estava com meu filho no colo. E depois que nós tivemos a oportunidade de louvar, eu sentei, peguei o meu filho no colo. Essa mulher veio até mim falando em línguas. E aí eu dei o meu filho ao meu esposo. E aí ela me levou até o corredor, assim, mais um pouco distante, né? Não em frente do altar, né? Porque o culto estava em andamento. E aí ela falou, você mesmo que cantou com louvor, eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. E aí eu fui até com ela e ela me colocou de joelho e me abraçou. E ali ela começou a falar em línguas e depois ela me disse, eu venho falar para você da parte de Deus, tudo isso falando em línguas e ela mesma interpretando, tá, gente? Eu vejo você entrando num avião com malas e Deus falando para você não se preocupar, porque você tem muito medo. E Deus está falando que é para você ir. E muitos, quando você estiver nesse lugar, vão dizer, mas como ela conseguiu? Como é que pôde? É Deus na sua vida, é para a glória de Deus. E Deus está dizendo para você tranquilizar o teu coração, porque Ele já está preparando tudo. E aí eu fiquei maravilhada com aquilo, chorei muito, e meu marido queria saber. Eu falei para ele, no final do culto eu te conto. Porque foi uma coisa assim, muito de Deus, sabe? Só quem já teve essa experiência que eu tive vai saber a sensação que é de você ter uma resposta de Deus. Então essa foi a primeira confirmação. A segunda é que eu sou muito ligada à minha mãe, nós somos muito amigas, né? Graças a Deus, a minha mãe, nossa, é uma bênção na minha vida, amo muito ela, não posso falar muito senão eu choro, mas não vou chorar, gente, tô aqui pra falar com vocês. Então, a minha mãe, eu tinha muito medo, porque a Bíblia fala que antigamente os pais abençoavam os filhos, né? E eu queria isso, eu queria ter a bênção da minha mãe para eu poder vir tranquila,
sabe? Eu queria que minha mãe me abençoasse. Então o meu medo era tipo a minha mãe ficar triste, a minha mãe ficar sem comer, um monte de coisas eu coloquei na minha cabeça. Mas enfim, Deus ele é tão poderoso que eu comecei a orar. Deus, se for da sua vontade que nós vamos mesmo para Portugal, prepare o coração da minha mãe, para que quando eu falar com ela, ela entenda que é o Deus me chamando, que é o Senhor preparando essa oportunidade para nós. E olha, você vai se espantar com o que eu vou te dizer agora. Quando nós fomos ver minha mãe, que eu sentei e falei, olha mãe, realmente agora nós vamos, porque nós já pensamos em vir em outras vezes, mas não era o tempo de Deus. E dessa vez as coisas tudo começou a se encaixar para que nós viéssemos. E aí quando eu sentei e falei com a minha mãe, falei, mãe, olha, nós estamos planejando, vamos tirar o passaporte e realmente nós vamos mesmo para Portugal. Com os olhinhos cheios de lágrimas. E aí minha mãe olhou pra mim, ela respirou. Eu lembro do rostinho dela olhando pra mim. E ela falou, Ju, você é uma menina de Deus. Quem sou eu pra impedir o que Deus tem pra você? E eu fiquei assim, como você deve estar aí agora, pasmo. E ela disse assim, eu vou orar por você e vou te abençoar. Todas as vezes que eu ia na casa da minha mãe, era eu quem orava pela minha mãe. E naquele dia, a minha mãe orou por mim. Mas foi muito lindo, nós nos abraçamos, choramos, ela orou por mim e declarou as bênçãos de Deus sobre a minha vida, como foi no passado. A minha mãe me abençoou, esta foi a segunda confirmação e eu fiquei muito contente, porque daí nós nos despedimos. Eu fiquei uma semana na minha mãe e depois minha mãe foi e ficou uma semana em casa, né? E foi muito, mas muito bom. Também por causa do Henrique, né? Minha mãe ama esse neto ama ela. E também para mim me despedir da minha mãe, dos meus irmãos, né? E eu fui lá para casa da minha mãe. Foi muito, muito bom. Então essa foi a segunda confirmação. A terceira confirmação foi a mãe do meu esposo, a minha sogra. Ela chegou para mim e disse, Ju, eu sonhei que vocês iam mesmo embora. Vocês entravam no carro e a rua estava toda iluminada. Então foi a terceira. A primeira foi uma pessoa que eu nunca vi na vida, que me entregou. A segunda foi a minha mãe me abençoar e a terceira foi o sonho da minha sogra. Então viemos com a bênção dos nossos pais, né? E graças a Deus, tomamos a decisão de vir. Eu vou dizer que a decisão ela não é fácil de ser tomada. Imagina, sair do Brasil e migrar para um país que você nunca ouviu falar, nunca saiu do Brasil, era coisas novas que Deus tinha para nós. Mas nós tínhamos que decidir. Deus não ia empurrar nós para ir. Então nós tínhamos que fazer a nossa parte, a decisão para viver algo novo. E olha, eu quero dizer que o começo, Deus, claro, foi nos abençoando, mas não foi tão fácil. Mas Deus tem nos honrado de tal maneira, nossa, a gente chega a ficar, sabe, impressionado e agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu estou trabalhando agora, para a glória do Senhor, estou trabalhando e eu consegui um trabalho que eu posso ficar com meu filho a semana toda. Eu não trabalho durante a semana, eu trabalho 2 dias só, que são os fins de semana. E meu esposo trabalha de segunda a sexta. Mas olha, eu quero dizer para vocês que nesse tempo que eu fico em casa, eu consigo cuidar da minha casa, eu consigo cuidar do meu filho, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo orar, eu consigo preparar os conteúdos para o canal, que meu canal está crescendo. E eu sou grata a Deus por cada um de vocês que tem assistido os meus vídeos, que tem deixado like, que tem compartilhado. Muitas pessoas me chamam no particular, têm falado para mim que as minhas orações têm abençoado, sempre pede oração. Tenho também um canal de oração que chama Deus e Eu, que também está uma bênção. E assim, esse trabalho, eu estava orando a Deus porque eu queria um trabalho de segunda a sexta. Eu queria, na minha cabeça eu pus isso. Só que aqui em Portugal é diferente do Brasil.
eu não consegui trabalhar como professora, porque no Brasil eu trabalhava dentro de uma escola, meu filho tinha bolsa e eu levava ele voltava comigo, e aí quando chegamos aqui é totalmente diferente. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que eu estava orando a Deus porque eu queria que Deus me mostrasse que eu estava num trabalho aos fins de semana, e eu falei para Deus, Deus, me mostra se é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique. E nesse trabalho eu trabalho também com crianças, que é um parque de diversões, é um parque muito grande, e eu amo, porque são com criança, é na minha área, é o que eu gosto de fazer. E assim, o mês que eu recebia pouco, porque eu ganho por hora, né? O mês que eu recebia pouco, eu ficava triste. Eu falava assim pro meu esposo, não, eu mereço mais pela responsabilidade, a pontualidade, pelo esforço que eu tenho colocado, o amor e o carinho. Eu tenho trabalhado lá como se eu tivesse trabalhado para Deus. E meu esposo falou, mas é assim mesmo. Eu falei, não, eu não aceito, quero ganhar mais. Pois bem, estava orando ao Senhor, pedindo a Deus para que me mostrasse, me desse uma direção. E na semana que eu comecei a orar, eu comecei a orar uma semana inteira. Não que eu não estivesse orando, mas sabe, mais intenso, só sobre aquele assunto, bem perseverante mesmo, pedindo ao Senhor para que me mostrasse. E aí eu fui orando durante a semana. E na sexta-feira eu fui pro culto, porque durante a semana eu consigo cultuar, né? E eu fui pro culto, e aí Deus usou a vida do meu pastor, e ele disse assim, olha, tem uma pessoa aqui que seu coração está muito alegre, muito feliz. E essa alegria não vai sair, o inimigo não vai roubar, essa alegria vai aumentar. E eu levantei as mãos e meu pastor disse, é você mesmo, diaconisa Juliette, toma posse. E eu tomei e eu falei, o inimigo não vai roubar essa alegria. E fiquei toda contente, continuei trabalhando. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, eu fui trabalhar, quase na hora do meu almoço, a minha gerente chegou a mim e disse assim, Juliette, depois eu preciso falar com você. E eu trabalho no parque, e depois tem a parte dos lanches, que são servidos, festa de aniversário. Então, termina uma festa, começa outra, termina uma festa, começa outra. E eu fico no parque e estava também ajudando na cozinha. Mas muito rápida, muito ágil, sempre atenciosa com as crianças, ali ajudando a servir os lanches. Aí a minha gerente me disse isso, olha como é a gente orar, olha como é a gente tomar a decisão, e o resto Deus vai colocando tudo no devido lugar, e Deus é Deus de resposta. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que será que ela quer falar comigo? Será que eu fiz algo de errado? E depois eu mesma já, nos meus pensamentos, não fiz nada de errado, trabalho sempre certinho, não é nada disso. E aí eu falei com ela, olha, agora eu posso falar com você, né? E ela falou assim, olha, Juliette, a menina que está com a gente na cozinha, ela vai sair. E aí eu fiquei assim, sabe? Meu Deus. E aí eu queria saber com você, se você quer ficar no lugar dela, que eu vejo responsabilidade em você, eu aumento teu salário. E aí eu fiquei assim, falei, sério? Ela, é sério, eu fiquei em choque, gente, não acreditei assim na hora. E ela falou assim, eu preciso que você me dê uma resposta até o final do dia. E eu falei, nossa, é muita responsabilidade tudo, porque é muitas coisas que tem que ver. E ela falou, mas eu confio em você. Ela falou, mas a decisão é sua. E aí ela falou, olha, não precisa me dar resposta hoje, você pode me dar até o final do dia de amanhã, que seria no domingo. E aí eu fui no banheiro, mandei mensagem pro meu marido, e ele, não, aceita sim, porque é Deus, você é capaz, sabe, me dando aquele incentivo, você fala que quer ganhar mais, então tem que ter mais responsabilidade mesmo. E sabe aquele empurrão? E eu ali com medo, porque quando você toma a decisão, o medo vem por trás pra te paralisar, pra você se sentir inferior, pra você ficar com medo, será que eu vou dar conta? Era isso que passava na minha cabeça. Mas eu queria, mas ao mesmo tempo estava com medo. E ali fui pensando, e aí a menina da cozinha me perguntou se estava tudo bem, e aí eu disse a ela a proposta, ela falou, olha, Juliette, você é muito capaz. Sabe, era o próprio Deus usando as pessoas dali que trabalham comigo a me dizer, tinha que ser você, não tinha outra pessoa. Sabe, não que eu seja mais capacitada, não é nada disso. Mas é que Deus preparou isso pra mim, estava me dando a resposta, que era ali que era pra eu ficar. Entende? O nosso Deus, ele é perfeito. E eu aceitei, estou indo muito bem, sabe? Todo fim de semana tem festa.
Na organização tá dando tudo certo, que eu que estou agora na parte de organização, já não estou servindo mais as mesas. Não que isso seja desmerecido, mas Deus me elevou a um degrau a mais. Deus me honrou pela minha obediência, pelo meu sacrifício, porque eu sempre procurei fazer o meu melhor, tanto dentro quanto fora da igreja, porque é isso que temos que fazer. Então, quando nós tomamos a decisão, nós temos que estar preparado para viver o novo de Deus. E a decisão, ela não é fácil, mas quando nós tomamos a decisão pautada na vontade de Deus, Deus vai mostrando os caminhos e vai nos conduzindo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Olha, se você não tomar nenhuma decisão, a sua história, ela não muda. Você não tem testemunho para contar. Eu estou contando esse testemunho para vocês porque é algo que Deus tem feito. E eu quero que mais pessoas entendam isso, que por mais difícil que seja a decisão, ore a Deus e tome a decisão certa, porque Deus, Ele nos orienta, Ele mostra. Quando você pede em oração, o Senhor mostra, Ele te dá a resposta. Eu precisava de uma e Deus me deu. E agora estou lá aos fins de semana, durante a semana fico com meu filho, tenho tempo para limpar minha casa, como eu disse a vocês, tempo para fazer minha unha, para cuidar do meu cabelo. Mulherada sabe como é isso, né? E, gente, é muito bom, tenho tempo para orar, tenho tempo para ler a Bíblia, estou em comunhão com Deus. Não é porque eu não estou indo nos domingos, porque é só o domingo que eu perco, porque os sábados são de eventos quando tem na minha igreja. Mas o importante não é você ir à igreja todos os dias, não estou dizendo que você também não deva ir. Mas tem pessoas que vão todos os dias na igreja e continua falando mal dos outros, continua dando mau testemunho, então melhor é não ir. Estou dizendo que Deus, Ele conhece o mais profundo do seu coração. E para viver o que Deus sonha para você, você precisa abrir mão da vida que você leva. Foi isso que eu fiz. Eu saí do Brasil, eu não pagava aluguel, eu tinha o meu trabalho que eu podia levar e trazer o meu filho. E sabe, estava naquela coisinha de rotina e Deus queria mudar, Deus quer mostrar coisas novas. Tenho aprendido muita coisa aqui em Portugal, sabe? As pessoas aqui são muito receptivas. Lógico que tem os portugueses que às vezes eles são mais duros, mas eles são sempre prontos a ajudar. Quando eu falo duros, gente, é que no Brasil a gente se dói muito com as palavras. A gente fica rodeando para falar o que quer falar e eles já são direto, eles já são no ponto, entendeu? E isso não é errado. Nós temos que ser sim, sim, não, não. A cultura aqui é diferente, a comida aqui é diferente, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tome a melhor decisão. E para você viver o novo de Deus, vive em obediência. Se você tiver uma vida de obediência, você não vai desistir dos caminhos do Senhor. Os seus sonhos serão realizados e você vai poder depois testemunhar às outras pessoas o que Deus tem feito. Imagine, eu nunca que ia passar pela minha cabeça que eu ia sair do Brasil, vir para Portugal, tirar o passaporte, viajar de avião. Aqui os lugares são lindos, gente. Quando eu sair e eu for nos lugares, eu vou gravar para vocês, para trazer vídeo aqui no canal. O país é muito, muito, muito lindo, mas também tem coisas negativas como o Brasil. O que faz a diferença não é onde você está, mas com quem você está. E nós tendo Deus como centro de tudo, tomando as decisões certas, nós teremos sempre história para contar, experiências, vivências, e isso que mais importa, o nome de Deus ser glorificado, porque isso é tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Então eu espero que você consiga se decidir, decida hoje viver o milagre de Deus, decida hoje romper as barreiras, derrubar os gigantes, se aproximar do Senhor, ter uma intimidade maior com Ele, para que os teus sonhos, os teus projetos saiam do papel e você possa dizer que grandes coisas tem feito o Senhor pela sua casa, pela sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Decida, decisões pode mudar a sua vida como mudou a minha.